E nessa manhã de quarta-feira, vamos começar o programa de hoje falando sobre um transtorno psíquico que atinge entre 10% a 20% das mulheres brasileiras, depressão pós-parto. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui hoje a Camila Santiago, psicóloga clínica. Seja bem-vinda a Você em Dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, telespectador. É um prazer muito grande estar comparecendo num programa mais feminino do estado de Sergipe. E hoje eu vou estar falando sobre a depressão pós-parto, que é um assunto que tem acometido muitas mulheres. O que é, de fato, a depressão pós-parto? É um transtorno psíquico que acomete muitas mulheres após o nascimento do seu bebê e que ela traz um choro inconstante, uma irritabilidade, uma falta de prazer naquilo que nas atividades que vem fazendo, uma insônia ou uma vontade de dormir o dia todo, que é conhecido como hipersonia. E pode ser diagnosticado quando esses sintomas ultrapassam 2 semanas. Então, após 2 semanas que a mãe dá à luz ao bebê, os sintomas podem surgir? Não. Na verdade, alguns sintomas eles podem surgir logo no 2º, 3º dia, mas isso não é considerado depressão, isso é considerado o que a gente chama de blues da maternidade ou disforia da maternidade. Mas isso é muito comum, isso já comete em torno de 70% das mulheres. No entanto, os sintomas desaparecem naturalmente. Agora, quando esses sintomas não desaparecem e ultrapassam as 2 semanas, e aí é que pode ser diagnosticado e considerada a possibilidade de uma depressão pós-parto. Entendi. Então, a depressão pós-parto é uma tristeza profunda que se prolonga durante mais de 2 semanas. Passou mais de 2 semanas, já não é tão comum. Exatamente. Tem acometido em torno de 10% a 20% das mulheres. Então, aí a gente pode ser considerado até um índice alto. Mas tem tratamento. Quais são as formas de tratamento? Então, a tristeza inicial, que não é considerada depressão, o que se indica mesmo é apenas trazer a família, passar o conhecimento para a família, trabalhar com eles, mostrar que aquilo é muito comum. Já quando a gente tem diagnosticado a depressão, além de passar o conhecimento para a família, deles poderem participar disso, pode entrar com os psicofármacos, ou seja, com o tratamento medicamentoso, que é um antidepressivo, e encaminhar também para uma psicoterapia. Uhum. E junto a essa psicoterapia, como deve ser a reação da família? Como a família deve lidar com essa situação? Olha, Tamires, uma coisa que é fundamental é a divisão das tarefas, porque uma mãe que normalmente está nesse processo, ela traz consigo um sentimento de culpa muito grande, porque às vezes é cometido por sentimentos de rejeição àquela criança, até mesmo em relação ao marido, ela trabalha de uma forma agressiva, muito irritada. Então, o que é importante é que a família tenha conhecimento e participe nas divisões das tarefas, tirando um pouco essa responsabilidade, enquanto essa mãe se encontra no processo de tratamento. Então, alivia, de certa forma, o fardo. Exatamente. Que a mulher sente nesse período. Exatamente. E isso permite... E ela, aliviando esse fardo, como você traz, ela pode, assim, conseguir se aproximar mais e ter menos prejuízo nessa relação mãe-bebê, que é um pouco difícil nesse início. Uhum. E qual a origem da depressão pós-parto? Por que ela acomete as mulheres? Olha, a gente não poderia falar de origem, a gente poderia falar assim de fatores de risco, alguns fatores que se tornaram perceptíveis, que facilitam e predispõem, como por exemplo, fatores estressantes que acometeram a mulher antes mesmo da gravidez. Por exemplo, uma gravidez indesejada? Exatamente. Uma gravidez mal planejada? Uma gravidez mal planejada, ou por exemplo, uma mãe que já teve em outros momentos de sua vida outros transtornos psíquicos. Isso é um fator que é importante ser... Uma mãe que perdeu o bebê? Exatamente. O anterior? Pode ser. Ou então uma mãe que teve já um histórico na sua família de depressão pós-parto. Ou uma mãe, por exemplo, que não tem um bom relacionamento com o pai daquela criança. Uhum. Que vive, ou então que não tem um emprego fixo, dificuldade financeira. Tudo isso são fatores que podem predispor a depressão pós-parto. Existe uma faixa etária específica que atinge as mulheres? Na verdade, não. Os estudos têm demonstrado que a questão da idade ela não interfere na depressão pós-parto, nem a quantidade de gravidez. O que é mais importante ser observado são esses fatores de risco que eu trouxe anteriormente. Uhum. Quais as formas de tratamento? Então, as formas de tratamento, primeiro,
demonstrar à família o que é aquilo, o que é aquele transtorno, a família tomar conhecimento. E as formas de tratamento nós temos o encaminhamento para psicoterapia, seja uma psicoterapia individual, ou então que envolva o casal, afinal, o casal ou alguns familiares, afinal a rede social, o apoio da família é fundamental para ajudar nesse transtorno. E em alguns casos é importante sim que entre com o medicamento, um antidepressivo. Até porque, para não gerar maiores consequências no futuro, uma vez que a depressão pós-parto distancia a mãe do filho. Isso pode gerar distorções no relacionamento futuro, né? Exatamente. E além disso, tem muitas mães que esse sentimento de tristeza é tão grande e o sentimento de culpa que ela começa a ter tendências suicidas ou infanticidas, que é o matar a própria criança. Então, que não é comum, mas por isso mas é imprescindível que esse tratamento seja feito, a diagnóstico seja feito desde o início, para que possa realmente trabalhar de uma maneira mais eficaz. Porque o prognóstico é bom. A depressão pós-parto pode estar por trás de casos que a gente ouve muito na TV, como por exemplo, mães que abandonam a criança na lata de lixo, crianças recém-nascidas, pode estar relacionado à depressão pós-parto? Olha, pode sim. Agora, isso também é importante perceber que tem algumas gravidezes que não são desejadas e aí gera algumas atitudes como essas. Mas, quando uma depressão ela entra num nível mais profundo, as situações como essa podem sim ocorrer. Perfeito. Muito obrigada por sua participação aqui no Você em Dia. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por suas informações. Bom dia. Bom dia.